Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Você sabia que mais de 80% do nosso vasto oceano permanece não mapeado, não observado e inexplorado? É um mundo sombrio, cheio de mistérios, mas ocasionalmente vislumbramos o que se esconde nessas águas desconhecidas. Hoje mostraremos 20 criaturas marinhas misteriosas que foram capturadas por câmeras. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começar, também curta o vídeo. Número 20. Neste vídeo, vemos um grupo de pessoas conversando em um barco quando, de repente, algo colossal emerge da superfície da água atrás deles. De acordo com a pessoa que enviou o vídeo, este é o monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness, mais conhecido como Nessie, é uma criatura marinha lendária que habita o Lago Ness nas terras altas da Escócia. As descrições de Nessie variam, mas a maioria concorda que é uma grande criatura semelhante a uma serpente com uma corcunda saindo da água. Alguns cientistas sugerem que poderia ser um plesiosauro sobrevivente da era dos dinossauros. O comprimento de Nessie é estimado entre 10 e 13 metros, e seu peso é estimado em cerca de 2.300 quilos. As pessoas nos comentários acreditam que esta filmagem é uma das aparições mais credíveis de Nessie. Você acredita que esse monstro marinho existe? Diz aí nos comentários. Número 19. Um avistamento recente de uma misteriosa criatura marinha foi capturado em janeiro de 2023 pelo capitão Daniel Griffey. Ele estava navegando na costa sudeste da Carolina do Norte quando não acreditou no que viu. Daniel pegou sua câmera e filmou o momento em que a criatura do mar emergiu para respirar. A maioria das pessoas nos comentários concorda que pode ser um crocodilo, uma baleia ou um monstro do Lago Ness, mas outros não estão convencidos e sugerem que pode ser uma criatura marinha não identificada. Um jacaré não é nativo das águas da Carolina do Norte, e é altamente improvável que alguém esteja nadando no oceano ao largo da costa. Em segundo lugar, é mais plausível que seja uma baleia. As águas costeiras da Carolina do Norte abrigam uma variedade de espécies de baleias, incluindo jubartes, baleias comuns e baleias anãs. Finalmente, não houve relatos de avistamentos do monstro do Lago Ness na Carolina do Norte. Dê uma outra olhada na criatura do mar emergindo e me diga o que você acha que pode ser. Número 18. Ogopogo é uma criatura marinha lendária que habita o lago Okanagan, na Colômbia Britânica, Canadá. O folclore em torno da criatura marinha remonta ao século XIX. Avistamentos semelhantes também foram relatados no lago Champlain, localizado entre Nova York e a província de Quebec, no Canadá. Uma mulher chamada Cindy afirma ter capturado a criatura marinha com sua GoPro ao longo das margens do lago Champlain, enquanto ela mergulhava. No vídeo, vemos a terrível criatura marinha nadando em sua direção, fazendo com que a mulher entre em pânico. O comprimento do Ogopogo é estimado entre 12 e 15 metros. Muitas pessoas dizem que é apenas um mito, mas a filmagem da GoPro de Cindy parece bastante realista. Dado que exploramos apenas uma pequena porcentagem do oceano, é perfeitamente possível que criaturas marinhas não identificadas ainda estejam nadando por aí. Outro fato interessante é que um festival anual de Ogopogo é realizado na Colômbia Britânica para celebrar a lenda. Número 17. Durante um voo de helicóptero ao longo da Baía de Chesapeake, uma cobra gigantesca foi capturada pela câmera. A Baía de Chesapeake é um grande estuário no Oceano Atlântico, no leste dos Estados Unidos. A cobra gigante que foi avistada é conhecida como Chessie e estima-se que tenha entre 15 a 30 metros de comprimento. As pessoas nos comentários sugeriram que poderia ser ainda maior. É descrito como uma criatura semelhante a uma serpente com pescoço longo e corcovas, muitas vezes comparadas a Nessie. Várias pessoas relataram ter visto a cobra nas águas da Baía de Chesapeake. No entanto, a origem da lenda de Chessie pode ser rastreada até o folclore nativo americano, onde histórias de espíritos da água e cobras foram tecidas em sua cultura. Com o tempo, essas histórias se fundiram com as experiências e encontros de marinheiros, pescadores e moradores da área da Baía de Chesapeake. Então, talvez a filmagem do helicóptero seja uma evidência de que essa cobra gigante realmente existe. Número 16. Manipogo é uma criatura marinha lendária que habita o lago Manitoba, no Canadá. Essa terrível criatura marinha é descrita como serpentina, com um longo pescoço e uma cabeça que lembra a de um cavalo. Enquanto muitos céticos ridicularizam a ideia da existência da criatura, tem havido numerosos avistamentos inexplicáveis. Vários relatos de Manipogo surgiram ao longo dos anos, com os primeiros datando do início do século XX. A criatura marinha tornou-se uma parte significativa do folclore da região. Uma das evidências mais confiáveis da criatura é uma fotografia tirada por Richard Vincent.
Na foto, vemos uma gigantesca criatura parecida com uma serpente nadando no lago. Mas fica ainda mais intrigante. Alguns relatos sugerem que o Manipogo pode sair da água e se mover em terra. A foto de Richard só aumenta o mistério de Manipogo. No entanto, a qualidade da imagem não é clara o suficiente para identificar definitivamente a criatura marinha. Número 15. A carcaça de Zuiumaru é um fenômeno misterioso que há décadas intriga cientistas, pesquisadores e criptozoologistas. Em 1977, um barco de pesca japonês chamado Zuiumaru recuperou uma enorme carcaça das profundezas do mar. A criatura tinha mais de 10 metros de comprimento e pesava quase 1.800 quilos. Além disso, tinha uma pele escura e escamosa e uma boca grande e aberta cheia de dentes afiados. Enquanto alguns acreditavam que a carcaça era de um monstro marinho, outros pensavam que pertencia a um tubarão gigante. O tubarão gigante é uma espécie de tubarão enorme que pode atingir comprimentos semelhantes e também tem uma boca aberta com pele dura e coriácea. No entanto, o tubarão gigante não é um réptil, então a teoria de que a carcaça de Zuiumaru era um tubarão gigante não explica sua aparência escamosa. A descoberta desta criatura levou a uma ampla gama de teorias. Alguns acreditavam que era evidência de um monstro marinho pré-histórico que de alguma forma sobreviveu até os tempos modernos. Outros pensaram que poderia ser uma espécie totalmente nova, possivelmente uma tartaruga marinha gigante ou até mesmo um plesiosauro anteriormente despercebido. Exames da própria carcaça apenas aprofundaram o mistério. A análise de biólogos marinhos revelou que a pele da criatura não tinha colágeno, que normalmente está presente em organismos vivos. Número 14. O monstro do Lago Seneca é uma criatura lendária que habita o Lago Seneca, um dos lagos Finger, no interior do estado de Nova York. Durante anos, a população local e os visitantes da área falaram sobre essa criatura marinha. Esta foto estranha mostra uma gigantesca criatura marinha na água com 3 ou 4 corcundas e uma cauda visível. Dizem que ela poderia ser a criatura lendária, e havia pessoas confiáveis a bordo do navio que afirmaram ter visto um monstro marinho. No entanto, esta não foi a única vez que um monstro marinho foi capturado pela câmera. Um indivíduo anônimo em Genebra, Nova York, ficou de olho na criatura marinha por vários meses e conseguiu filmar o evento. Um dos fatos mais interessantes sobre o monstro do Lago Seneca é que ele foi observado por pessoas de diferentes esferas da vida, incluindo pescadores experientes e moradores locais. Alguns avistamentos foram descritos em detalhes por testemunhas, todos relatando uma criatura grande, longa e magra, com uma cabeça semelhante à de um cavalo ou ovelha. Portanto, da próxima vez que estiver perto do Lago Seneca, mantenha os olhos abertos e, quem sabe, você poderá vislumbrar a lendária criatura marinha. Número 13. Os dragões são criaturas lendárias encontradas em mitos e folclore em todo o mundo, e o Vietnã não é exceção. O dragão vietnamita, conhecido como Long, ocupa um lugar importante na mitologia e na cultura do país. Ao contrário dos dragões cuspidores de fogo da mitologia ocidental, o Long está associado à água e é frequentemente descrito como serpentino em vez de reptiliano. No entanto, um pescador do Vietnã conseguiu capturar um dragão na câmera emergindo da água por alguns segundos. Infelizmente, não conseguimos encontrar mais informações sobre esse vídeo. Mas este vídeo poderia ser uma evidência de que existem dragões entre nós? Muitas lendas e mitos vietnamitas falam de uma criatura que abençoa as pessoas com prosperidade, traz chuva abundante e protege a terra de desastres naturais. Infelizmente, só podemos ver o dragão por alguns segundos antes de retornar à água. Outro fato interessante é que o dragão Long é parte integrante de muitos festivais vietnamitas, incluindo o festival Tet Lunar New Year e o Mid-Autumn Moon Festival. O dragão costuma estar presente em desfiles onde os artistas carregam e dançam com um dragão longo e sinuoso feito de papel ou seda ao ritmo de tambores. Também é sugerido que a maior caverna do mundo, Ang Son Doong, localizada no Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, pode ser o covil de um dragão. Número 12. O rio Yangtze, na China, abriga uma variedade de criaturas marinhas misteriosas que podem não ser todas reconhecidas pela ciência. Recentemente surgiu um vídeo de um estranho monstro marinho atravessando o rio, gerando uma grande discussão entre os espectadores sobre o que exatamente poderia ser. As pessoas nos comentários estimaram o comprimento da criatura marinha em cerca de 10 metros e especularam que poderia ser uma enguia, um jacaré ou uma cobra. Infelizmente, não conseguimos encontrar mais informações sobre este vídeo. Outro monstro do rio, às vezes visto no rio Yangtze, é a salamandra gigante chinesa. Esta criatura é o maior anfíbio do mundo e às vezes é chamada de dragão bebê. O rio Yangtze também abriga o esturjão Yangtze, uma das maiores espécies de peixe de água doce do mundo.
Então pode ser um desses animais aquáticos ou pode ser uma criatura marinha não identificada. O que você acha? Diz aí nos comentários. Número 11. Este próximo vídeo de 2007 é um dos primeiros avistamentos documentados do monstro do Lago Ness. Gordon Holmes, o homem que filmou o momento, espera que o mistério seja resolvido em breve, pois poderia intimidar a população local por ter uma criatura marinha não identificada em suas águas. Algumas pessoas nos comentários sugerem que poderia ser uma espécie remanescente do Plesiosaurus. Até hoje, o monstro do Lago Ness continua sendo uma das lendas mais famosas, com os avistamentos mais confiáveis relatados ao longo dos anos. O primeiro avistamento relatado de Ness remonta a 565 d.C., quando um monge irlandês chamado St. Columba afirmou ter visto a misteriosa criatura marinha em Loch Ness, na Escócia. Segundo a lenda, St. Columba testemunhou um homem sendo atacado por uma besta aquática no rio Ness e interveio salvando o homem. Em seu ponto mais profundo, o Loch Ness tem mais de 230 metros de profundidade, tornando-o mais profundo que o Mar do Norte. O vasto tamanho e a profundidade do lago o tornam um esconderijo ideal para uma criatura como Ness. Número 10. Na década de 1960, um homem chamado Richard Freer afirmou ter visto um misterioso monstro marinho durante uma expedição de mergulho. Ele relatou ter visto uma criatura parecida com uma corcunda com pescoço longo e nadadeiras e estava convencido de que era um plesiosauro vivo. Foi nomeado o Monstro Dinossauro de Lomond, porque o monstro marinho foi encontrado em Loch Lomond, o maior lago de água doce da Escócia. No entanto, o primeiro avistamento registrado do monstro de Lomond remonta ao século VI, quando um santo escocês em peregrinação testemunhou uma grande besta na água. Se fosse de fato um plesiosauro, isto significaria que o réptil aquático de alguma forma conseguiu sobreviver por milhões de anos. Outros descreveram o monstro marinho como uma cobra gigante ou um peixe monstruoso. Segundo Richard, a criatura marinha deveria ter cerca de 6 metros de comprimento. Loch Lomond em si é um local incrivelmente bonito, cercado por montanhas e florestas verdejantes, tornando-o possivelmente o local perfeito para uma lendária criatura marinha. Número 9. Este grupo de pessoas estava navegando nas águas da Flórida quando avistou algo se movendo na água. Um deles foi rápido o suficiente para pegar sua câmera e filmar o fenômeno. O vídeo mostra uma criatura marinha nadando na água e causando um redemoinho, deixando o grupo perplexo, imaginando o que poderia ser. Algumas pessoas acham que pode ser uma anaconda de enorme comprimento, enquanto outras acreditam que pode ser um grupo de peixes-boi. O cenário mais provável é que se trate de uma sucuri grande, pois são mais comumente encontradas na América do Sul. Anacondas podem prender a respiração debaixo d'água por até 10 minutos e são conhecidas por criar fortes correntes com seus músculos poderosos, o que poderia explicar o efeito de redemoinho no vídeo. Número 8. Mokele Mbembe é uma criatura lendária que habita a bacia do rio Congo na África Central. É descrito como um animal grande, semelhante a um dinossauro com pescoço e cauda longos e tem sido objeto de inúmeras expedições e relatos de testemunhas oculares. Neste vídeo, vemos um homem navegando para longe do que poderia ser Mokele Mbembe emergindo das águas atrás dele. Acredita-se que Mokele Mbembe seja uma possível espécie sobrevivente de dinossauros, talvez um saurópode. Embora a comunidade científica concorde em grande parte que todos os dinossauros foram extintos há milhões de anos, houve alguns casos isolados nos últimos anos de aparentes avistamentos de dinossauros. Além disso, o terreno da bacia do rio Congo é incrivelmente denso e difícil de navegar, o que significa que é possível que uma população sobrevivente de dinossauros exista sem ser descoberta. Número 7. O lago Tianchi, localizado no nordeste da China, perto da fronteira com a Coreia do Norte, nas montanhas de Xangbai, é conhecido por sua paisagem deslumbrante. No entanto, acredita-se que algo se esconde sob a superfície, uma criatura conhecida como Monstro do Lago Tianchi. A população local também se refere a ele como Monstro Shonji e acreditam que ele se assemelha a um plesiosauro. Outros especulam que o monstro Shonji é um elasmossauro, um tipo de plesiosauro que habita o lago. Segundo um jornalista chinês que visitou o local em 2007, ele afirmou ter visto a criatura marinha 6 vezes. Dizem que a criatura tem um pescoço longo, corpo esguio com pequenas barbatanas e cauda longa. Avistamentos do monstro do lago Tianchi datam de pelo menos da década de 70, quando pescadores locais relataram ter visto estranhas criaturas nadando no lago. Número 6. Nahuelito é uma criatura marinha que habita o lago Nahuel Huapi, na Argentina. É descrito como uma grande criatura aquática e muitas vezes é comparado ao monstro do Lago Ness.
Existem vários relatos sobre o tamanho de Nahuelito, com alguns afirmando que ele tem algo entre 10 e 40 metros de comprimento, enquanto outros sugerem que pode ser menor. Várias pessoas afirmam ter visto a criatura semelhante a uma serpente com seu longo pescoço e corcovas nadando pelas águas profundas. A lenda de Nahuelito tem raízes profundas na cultura indígena Mapuche, onde as histórias de espíritos e seres aquáticos se entrelaçam em sua mitologia. Enquanto os céticos descartam Nahuelito como meramente uma lenda ou um caso de identificação incorreta, os crentes argumentam que há mais nas histórias. Alguns especulam que Nahuelito poderia ser uma espécie sobrevivente dos tempos pré-históricos. O que você acha que estamos vendo nadando na água aqui? Número 5. No programa de TV The Proof is Out There, Tony Harris viaja para a costa da Flórida para investigar o Triângulo das Bermudas. Uma das descobertas que eles mostraram foi um estranho monstro marinho que apareceu nas águas das Bermudas. É uma misteriosa criatura marinha de proporções épicas, mas também existe a possibilidade de serem restos de uma baleia. Quando uma baleia morre, ela pode afundar no oceano ou flutuar na superfície, dependendo das circunstâncias específicas. Na superfície, seu corpo pode representar um perigo potencial devido aos gases da decomposição. Outros pesquisadores sugerem que poderia ser um globster, uma massa orgânica não identificada que chega à praia. Essas massas orgânicas muitas vezes carecem de ossos e olhos, tornando-os difíceis de identificar. As possíveis explicações são que os globsters são restos de lulas gigantes ou tubarões. O que você acha que esse monstro marinho que apareceu nas águas das Bermudas poderia ser? Diz aí nos comentários. Número 4. O monstro marinho Morag é uma criatura que habita Loch Morar, um lago profundo de água doce nas terras altas da Escócia. Esta criatura marinha capturou a imaginação da população local durante séculos, acrescentando um ar de mistério à paisagem cativante. Alguns turistas vêm especificamente para a Escócia para dar uma olhada nesses supostos monstros marinhos, enquanto outros se deparam com eles por acaso. A origem e a natureza do monstro Morag são assuntos de discussão e especulação. Alguns acreditam que Morag pode ser uma espécie sobrevivente dos tempos pré-históricos, enquanto outros sugerem que pode ser uma criatura mal identificada. O monstro marinho Morag é frequentemente comparado ao monstro do Lago Ness. Quer você acredite nos contos ou não, é descrito como uma criatura semelhante a uma serpente com corcundas nas costas. Depois de ouvir esse tipo de informação, você provavelmente vai querer ficar longe de grandes massas de água, pois não sabemos o que está por baixo. Avistamentos do monstro marinho foram esporádicos ao longo dos anos, com alguns sugerindo que o monstro só aparece durante certos períodos ou circunstâncias específicas. Em meio ao silêncio em torno do monstro marinho Morag por mais de 20 anos, um homem chamado Doug, que estava perto do lago com sua esposa Charlotte, relatou que eles haviam testemunhado o monstro marinho não uma, mas 3 vezes. O encontro mais longo durou 10 minutos antes que a criatura submergisse novamente. Número 3. O Lago Champlain, localizado no nordeste dos Estados Unidos, é conhecido por suas águas azuis claras e belos cenários. Mas se acreditarmos no folclore local, também é o lar de uma criatura marinha indescritível, conhecida como Champ. Avistado pela primeira vez no final de 1800, Champ é considerado uma enorme criatura semelhante a uma serpente com costas arqueadas e uma longa cauda em forma de chicote. Neste vídeo, o indivíduo afirma ter visto o pescoço saindo da água e foi rápido o suficiente para pegar sua câmera para capturar o monstro marinho. Algumas lendas dos nativos americanos sugerem que a área ao redor do Lago Champlain já foi habitada por uma raça de espíritos da água. No entanto, as pessoas acreditam no monstro marinho com tanta força que existem vários museus temáticos de Champ na área do Lago Champlain, apresentando várias evidências relacionadas à suposta existência da criatura, incluindo relatos de testemunhas oculares e fotografias. Além disso, em 1982, um legislador de Nova York propôs um projeto de lei que consideraria a Champ um status protegido como uma espécie rara e ameaçada de extinção, mas a proposta acabou sendo rejeitada. Número 2. O primeiro relato escrito conhecido da criatura do monstro Storjo surgiu em 1635, quando um sueco chamado Johannes Broden escreveu sobre isso em seu diário de viagem. O monstro Storjo, também conhecido como Monstro do Grande Lago, é uma criatura lendária que habita o quinto maior lago da Suécia, Storsjön. A lenda ganhou popularidade no século XVII e avistamentos e histórias da criatura persistem até hoje. Relatórios descrevem a criatura marinha como variando em tamanho de alguns metros até 12 metros. Como podemos ver no vídeo, ele se parece muito com uma enguia monstruosa, mas outros afirmam que é a lendária criatura do monstro Storjo.
Em 1894, um carpinteiro local afirmou ter criado um modelo de madeira do monstro estorjo com base em seu próprio encontro com a criatura marinha, ocorrido vários anos antes. E em 1986, uma equipe de mergulhadores afirmou ter visto uma grande criatura marinha não identificada no fundo do Lago Sturgeon. Número 1. Um dos vídeos mais populares do monstro do Lago Ness é este próximo vídeo que conquistou milhões de visualizações. Isso faz você se perguntar se Nessie realmente existe ou se é simplesmente um animal marinho mal identificado. Desde a década de 1930, houve mais de 1000 relatos do monstro do Lago Ness. Embora muitos desses avistamentos sejam facilmente explicados, alguns permanecem inexplicáveis. Neste vídeo mencionei Nessie várias vezes, mas que tal alguns fatos e teorias menos conhecidas sobre o amado monstro marinho? Uma teoria intrigante sobre Nessie é que poderia ser uma tartaruga gigante pré-histórica. De acordo com um artigo publicado na revista Biological Conservation, Nessie é uma tartaruga de pescoço comprido que nunca foi extinta. No entanto, o avistamento mais famoso de Nessie ocorreu em 1934, quando uma fotografia dele foi publicada, mas algumas pessoas afirmam que esta fotografia é uma farsa. Outro fato interessante é que na década de 1960, uma equipe de cientistas usou câmeras subaquáticas e sonares para escanear as profundezas do Lago Ness. Embora não tenham encontrado evidências convincentes da existência da criatura, eles detectaram algumas leituras de sonar inexplicáveis, sugerindo que algo enorme está vivendo no lago. Qual é o maior monstro marinho que você já viu? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!